E desde a madrugada de ontem, a Rússia bombardeia alvos militares e estratégicos na Ucrânia, que já contabiliza mais de 300 locais atingidos e ao menos 137 mortos, entre militares e civis. O exército russo tomou a região da usina de Chernobyl e se aproxima da capital, Kiev. Para analisar a situação, nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC e coordenador do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, Giorgio Romano. Bom dia, Giorgio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Giorgio, a Rússia atacou diversos pontos estratégicos da Ucrânia e se aproxima já por terra da capital Kiev. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai fortalecer militarmente os países da OTAN na região, mas não vai enviar tropas à Ucrânia. Ou seja, o país ficou sozinho agora. Na sua avaliação, qual que é o objetivo da Rússia agora? Após eliminar a estrutura, vai apenas eliminar a estrutura militar da Ucrânia ou destituir e instalar um novo governo? Bom, que se trabalha para mudança de governo, isso está parecendo muito claro, né? O alvo é o próprio Zelensky, mas há precedentes, que a gente pode olhar, desde o início havia essa comparação com o que aconteceu na Geórgia em 2008, quando a Geórgia começou essa movimentação de entrar na ONU, a Rússia é o Putin, lembrando que o Putin em 2007 fez aquele famoso discurso numa conferência de segurança em Munique, na Alemanha, dizendo basta. É um discurso muito forte, que até hoje é a linguagem que é utilizada, é, contra a OTAN nas fronteiras, contra o mundo unipolar, contra a arrogância dos Estados Unidos, está tudo lá no discurso de 2007. Em 2008 ele mostrou que ele vai usar a força militar, quando ele julgar que isso cabe. Na Geórgia, então, havia duas regiões também, como agora Donetsk e Lugansk. Na Geórgia era Abkhazia e Ossétia do Sul, declara independente, entra com tropas em agosto de 2008, 5 dias de confrontos entre o exército da Geórgia e da Rússia, assimétrico, como hoje também, nenhuma chance. Também naquela época nenhum país ocidental vai se meter. E depois desses 5 dias, com intermediação da ONU, fez o acordo. E aí as tropas estão lá na Abkhazia e Ossétia do Sul, ninguém mais, e a Geórgia continua como país, o resto da Geórgia continua como país independente, e ninguém mais fala da filiação da Geórgia na ONU, página virou. Em 2014 tivemos a anexação do Crimeia, que é diferente. Eu não acho que, bom, não sei, vamos ver, que o objetivo é anexar Donbass ou até anexar Ucrânia, mas não há nada que possa impedir qualquer opção do Putin, porque militarmente, de fato, a OTAN não vai colocar tropas, nem usar força armada, nem caça que seja, não vai ter confronto entre soldados da OTAN ou dos países membros da OTAN e a Rússia, né? Porque isso seria realmente arriscar uma terceira guerra mundial, porque estamos falando das duas, Estados Unidos e Rússia, duas grandes potências nucleares. Tendo isso, e a própria exército da Ucrânia e o povo, a gente não sabe ainda o que vai acontecer, se o povo vai realmente estar armado, o Zelensky destruiu armas, formaram milícias civis, etc. O exército da Ucrânia é bastante forte, mas vamos ver se eles realmente vão enfrentar. Então, isso tudo é um fator que a gente não sabe, e também o Putin não pode saber, né? Mas... então, e as sanções econômicas, então, militarmente não tem limite para Putin. As sanções econômicas não é muito, parece muita coisa, mas primeiro a Rússia se preparou, tem reservas, tem fundo soberano, enfim, ampliou muito nos últimos anos o comércio com a China, então ele consegue absorver, e essas sanções são anunciados como grandes e pesados, mas na verdade não são. A gente pode até ver o próprio mercado financeiro que ficou assustado, né? Porque, enfim, é um faca de dois gumes. Se você tem essas sanções, eles repercutem também sobre a Europa, não sobre os Estados Unidos necessariamente, mas sobre a Europa sobretudo. Mas quando depois o mercado, então o primeiro momento teve uma queda forte em todos os mercados internacionais, depois das ações e tudo, e depois hoje já acalmou muito, porque o pessoal foi olhar mesmo quais são as sanções econômicas e na verdade, por quê?
Porque esses países, a Alemanha, a Áustria, a Itália, e outros, Bulgária, Polônia, dependem completamente do gás, petróleo e carvão da Rússia, né? A Alemanha importa 40% do carvão que ele usa, né, da Rússia. Ou seja, não tem como, né, avançar muito, é aquela coisa, suspendemos o Nord Stream 2, o grande gasoduto, né, que passa do lado do Nord Stream 1, lá no Mar Báltico, não passa pela Ucrânia, isso vai direto da Rússia para a Alemanha. Sim, suspendeu, e daí? Não estava passando nenhum gás ainda, não muda absolutamente nada, nem no fornecimento pela Rússia, nem no acesso a gás pela Alemanha. Tem um monte de outros gasodutos que estão funcionando. Então, no momento que realmente a coisa, se a Rússia pegasse... pesado, a Rússia interrompe o fornecimento de gás e petróleo, é o caos total na Europa, e todo mundo sabe disso, né? Então, não há limite para o Putin, esse é o grande problema. A não ser a população russa, será que eles apoiam uma invasão total, vamos supor, uma anexação da Ucrânia, que ela fala meio estranho, do Putin, outro dia, que ele fala do Império Russo, que ele culpa o Lenin e a Revolução Russa, por ter incentivado esse nacionalismo, das repúblicas, etc. Então, ele quer não reconstruir, como o Biden disse, o Biden não entendeu o discurso, ele não acompanhou a reconstruir a União Soviética, não, o Império Russo, loucura, né? E com esse discurso, então, você teria uma justificativa para anexar a Ucrânia. Militarmente, não tem limite. As sanções econômicas não vão impedir. Mas será que o povo russo, se houver uma reação militar, tanto das Forças Armadas como da população, guerrilhas e tudo, não sei se vai acontecer, né? Aí vai ter muitos mortos dos soldados russos também, né? Isso é inevitável. Tudo bem que a Rússia vai ganhar separado, com certeza, mas não vai ser tão um passeio. E, portanto, você vai ter mortos soldados russos. Será que o povo russo quer aceitar isso, né? Seria, então, e outra coisa, então, é essa mobilização da própria Ucrânia. Então, você tem... Na verdade, vamos dizer, 3 cenários possíveis, considerando que o cenário do confronto com a OTAN está descartado. Nem a OTAN entra na Ucrânia e eu acho muito improvável, que a Rússia avança para um país da OTAN. Acho que está falando da Ucrânia mesmo, né? E, portanto, embora tenha Moldávia também, mas, enfim, isso é outro assunto. Então, uma opção é a opção parecida com a Geórgia. Você mantém uma Ucrânia independente, com governo, não esse governo, provoca eles estão, inclusive, ontem eu estava vendo na televisão chinesa uma entrevista com um analista muito próximo ao Kremlin, que estava falando que precisa de novas eleições na Ucrânia, que Zelensky não tem mais, Moscou decide que Zelensky não tem mais apoio, etc., então precisa de eleições. Então teria eleições, né? Um pouco o troco da confusão de 2014, uma revolução laranja às inversas, vamos dizer, e teria então um presidente esse é o script nesse caso, um presidente mais pró-russo, ou neutro de qualquer forma, e Donbass, aí as tropas com certeza não vão sair mais de Donbass, das duas repúblicas lá, Donetsk e Luhansk, da mesma forma que na Geórgia. Então você teria uma possibilidade de alguma normalização nesse pacote de negociações. Você pode também incluir algumas reivindicações, essas sim, muito justificadas da Rússia, de não ter armas ofensivas nas suas fronteiras, mísseis na Polônia, aquela ideia brilhante de Obama na época, ou nos outros países, lá, Bulgária, etc. Bom, esse é um cenário. Outro cenário é o cenário que eu estou falando da anexação total da Ucrânia e com uma resistência gigantesca, com uma guerra que vai durar longo, e aí estamos falando de uma página muito difícil de se virar. Aí realmente vai ser uma mudança radical na situação de segurança. E a terceira, que talvez é isso que o Putin espera, que essa mudança de governo que ele provoca, que não haja uma reação militar,
de grande escala, nem das Forças Armadas, nem da população, e que a população da Ucrânia aceite, então, essa troca de governo, e que se negocia, então, uma neutralidade da Ucrânia, e que essa formulação, essa mudança de governo e essa neutralização da Ucrânia, ou, enfim, avanço da influência russa sobre a Ucrânia, possa ser feito sem uma guerra que se alasse durante semanas e semanas, ou talvez até meses. Porque assim, invadir um país é fácil. A gente viu isso na Líbia, a gente viu no Afeganistão, a gente viu isso no Iraque, mas é o dia depois. O que você faz? Porque em Donbass tem 3,5 milhões de pessoas, da qual a grande maioria está feliz e só critica Putin de ter esperado tanto tempo. Mas os outros 40 milhões que estão lá fora de Donbass, no território da Ucrânia, a grande maioria já tem centenas de milhares que estão com as malas prontas para fugir. Já tem uma onda de refugiados, porque sempre o povo paga o pato. Eu quero deixar muito claro também, que você acha muito feliz a fala curta e muito clara do Lula, o tweet dele, sobretudo, que disso a gente não precisava. A gente pode explicar todas as razões da Rússia, desde a humilhação da década de 90, desde a expansão injustificada da OTAN para o leste, tudo isso a gente pode argumentar e justificar, mas nada disso justifica essa invasão. Essa invasão vai muito além e tem muito a ver com a própria necessidade de Putin de manter o fogo aceso, as bandeiras, está mais de 20 anos no poder, tem fatiga de material também, precisa uma nova onda de apoio ao nacionalismo na Rússia, a bandeira russa no Donbass com certeza ajuda. Então, esses seriam meus comentários iniciais. Pois é, professor. E ontem o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a ação pretende desmilitarizar a Ucrânia, mas também livrá-la de grupos nazistas. Nas manifestações de 2014, que derrubaram então o presidente Viktor Yanukovych, havia bandeiras desses grupos neonazistas. Qual é a força desses grupos na Ucrânia? Eles mantêm alguma relação com o governo do Volodymyr Zelensky? Veja, esse aqui é propaganda de guerra. Nós estamos numa guerra e na guerra tem propaganda de guerra. Então, eu prefiro ler os discursos do Putin de antes dessa guerra do que está sendo falado agora. Porque é de um cinismo e de uma ações sem escrúpulos, vamos dizer. Há grupos nazistas, sim, há grupos nazistas na Rússia, há grupos nazistas na França, há grupos nazistas na Alemanha, e daí? Isso é uma justificativa? Não, óbvio que não. O Zelensky, inclusive, ele se defendeu. Eu sou de família judeu, tem pessoas minhas que foram exterminadas em campos de concentração, vem lá o Putin dizer que tem que derrubar porque são nazistas. Então, aqui não vamos perder tempo a reagir à propaganda de guerra, que tem de ambos os lados, isso é óbvio. E entender o grau do cinismo nisso, porque o Putin tem uma política clara anti-hegemônica. Qualquer força que pode ajudar a enfraquecer o bloco ocidental ou enfraquecer a hegemonia dos Estados Unidos, ele apoia. Então, ontem eu estava vendo que essa entrevista com essa análise dessa especialista russa próxima ao Kremlin na televisão chinesa, e ela faz todo o discurso, de todos os argumentos do Putin, etc. E com relação à França, ela diz que Eric Zemmour pode ganhar as eleições, da extrema-direita pode ganhar as eleições, e aí essa tem as posições certas. A gente sabe, Marine Le Pen sempre teve apoio do Putin. Putin apoiou todos os grupos de extrema-direita, de Viktor Orbán, a Baudet na Holanda, a Le Pen na França, Salvini na Itália. Não tem essa coisa de direita e esquerda, entendeu? Ele pode apoiar na Venezuela o chavismo e aqui no Brasil o bolsonarismo. É onde o cálculo é frio, totalmente frio. Qual é uma força que pode criar confusão no campo ocidental, ele vai apoiar. Então, tem que ter muito claro que não pode haver nenhuma ilusão. Não se trata de uma democracia democrática ou de qualquer forma, nada disso. Com relação à desmilitarização, ele quer dizer que ele quer
livrar Donbass das tropas da Ucrânia. Né? Ele quer que saia, que não toda a área das duas repúblicas autodeclaradas independentes, Donetsk e Luhansk, estão sob controle, né? Dos exércitos autonomistas. Né? Então, ele quer que as tropas da Ucrânia saiam de todo o território. O senhor falou bastante da questão de como a Rússia está tentando mexer aí com a hegemonia, né? Toda a situação até agora mostra uma Rússia extremamente forte, diplomática e estrategicamente em relação aos Estados Unidos e União Europeia, né? E com a sua parceria com a China, né, bastante fortalecida nesse processo. Como que o senhor vê que esse conflito vai mexer com a dinâmica atual de poder, que parecia mais centrada até pouco tempo atrás no enfrentamento entre Estados Unidos e China, né? Como que isso deve mudar agora após esse conflito? Essa é uma boa pergunta. Veja, a Rússia tem uma economia que no final da União Soviética era igual ao tamanho que da China. Hoje, a economia chinesa é 10 vezes a economia da Rússia. 10 vezes. A economia da Rússia é inferior à economia da Itália, com uma população 2 vezes maior. 40% da economia da Alemanha. Então, força econômica não é. A Rússia não participa da corrida pela quarta revolução industrial, mas ele tem duas. Primeiro, uma economia extremamente resiliente, né? Muito bem organizado para resistir às sanções. Eles vêm aprendendo, porque eles sofrem sanções o tempo todo. E tem 2 recursos de poder que eles sabem utilizar como ninguém. A energia, e a outra é a indústria militar, a tecnologia militar. Né? Pega, por exemplo, países como a Índia, que historicamente, então, tem essa relação, tem a relação com a União Soviética, e você cria um pot de pencil, você cria uma relação muito forte com a tecnologia militar russa. Né? Então, essas 2 fatores, Rússia é a segunda maior potência militar, mas nessa relação com a China, sim, eles estão juntos por força que o Ocidente, sobretudo os Estados Unidos, decidiu que são 2 forças hegemônicas que deveriam aprender seu lugar, no máximo na segunda divisão contra a China, a terceira divisão contra a Rússia, e os 2 querem jogar na primeira divisão. Então, essa é o que junta os 2. Esse é um fator. E outro é a questão econômica, porque a Rússia exatamente identificou. 10 anos atrás, a Merkel falava para os Estados Unidos: eu não sou refém da Rússia, não, porque se eu não compro o gás, petróleo e carvão dele, ele não tem para quem vender. Então, na verdade, ela diz: se alguém é dependente de alguém, é a Rússia que é dependente da Alemanha. Hoje, depois de 2014, as sanções, imediatamente depois, Xi Jinping e Putin fecharam um acordo para construir grandes gasodutos que levam o gás da Rússia para a China. E esse gasoduto ficou pronto ano retrasado. Metade do petróleo, da exportação do petróleo da Rússia já é para a Ásia. Né? Então, esse é um fator. E depois tem um aumento muito forte das importações da Rússia da China, que antigamente era comprado na Europa, produtos industriais, mesmo questões tecnológicas, essas sanções tecnológicas, a Rússia vai compensar isso, com a relação com a China. Mas é uma força gigantesca, junta-se a isso a cabeça do Putin, que apesar das coisas estranhas que ele andou dizendo nesses últimos dias, mas ele é um grande estrategista, ninguém pode negar isso, e a diplomacia russa é a melhor do mundo. O Sergei Lavrov realmente dá de 10-0 aos seus colegas. Então, isso é uma tradição, entendeu? A Rússia conhece, a gente vê como eles operaram na Síria, como operaram na Líbia, na Mali, com as tropas francesas, agora está todo mundo olhando a Ucrânia, a gente está seguindo a lógica da comunicação internacional, mas vocês poderiam fazer uma reportagem sobre a saída das tropas francesas de Mali e você vê lá as imagens do povo na rua comemorando a saída das tropas francesas de Mali a semana passada e você vê bandeiras russas. Então, a questão é bastante complexa. Só que essa força da Rússia, é isso que o Putin sabe, está com os dias contados, não a curto prazo, mas essa força da energia, a arma da energia, ele vale
por muito tempo ainda, mas dias contados, né? Tem prazo de validade. Enquanto a China tem tempo, a China vai crescer, vai ser a maior economia do mundo e hoje a capacidade militar da Rússia tecnológica também é maior que a da China, mas já a China está fazendo com certeza a mesma coisa que a Rússia que ele fez com o Ocidente, né? Vai junto, devagarzinho, depois copia, depois inventa, investe e vai ter uma tecnologia superior. Eu tenho absoluta certeza disso, que eu vou ver ainda a China tendo uma capacidade tecnológica militar superior à da Rússia. E nós vamos viver uma queda dessa capacidade. Mas o Putin quer mostrar, ele está mostrando, né, que ele tem essa força. É por isso que ele exige respeito, que ele exige que as pessoas sentem na mesa. Ele, na verdade, a questão é que havia uma possibilidade de negociação, como Lula bem disse. Né? A negociação estava muito avançada, sobretudo por parte do Macron, porque Macron, de fato, está numa eleição presidencial importante, início de abril. Os candidatos da oposição são da extrema-direita, tanto Zemmour como Le Pen, estão com Putin. Então, ele precisa mostrar, e ele chama o Macron lacaio de Washington. Né? E, portanto, há vários motivos, e a França está na presidência da rotativa da União Europeia, então ele estava avançando numa solução que envolve França, Alemanha, Ucrânia e Rússia, a continuidade das negociações do Acordo de Minsk de 2014-2015. A Rússia não quis isso. Por quê? Porque eles querem negociar com o Biden. Eles querem que o Biden sente na mesa e reconheça a Rússia como uma grande potência mundial. Então, e é isso mesmo. Não tem limite militar para o avanço das tropas e as sanções econômicas, não, porque ainda a Europa depende muito da energia da Rússia. Não tem como isso de 10, 15, 20 anos. E aí uma grande lição para a nossa discussão no Brasil, porque isso impacta no Brasil. O preço do petróleo é mais de $100. Justo ontem nós vimos os lucros extraordinários da Petrobras, mais de 100 bilhões de lucros que serão distribuídos entre os acionistas, mas os acionistas são 2/3, são privados. O pessoal acha estatal, Petrobras, que é estatal? 2/3 são privados. Esses lucros, ou seja, 2/3 de 100 bilhões é distribuído para acionistas, das quais metade é Nova York. E aí esse pessoal fica falando, não, gás e petróleo não é mais central, etc. É soberania nacional na veia, que o Brasil abriu mão em 2015. A gente está vendo o que significa ainda, significará por no mínimo 20 anos, é uma grande questão, uma grande poder que o Brasil, no caso, abriu mão. E, além disso, o Brasil se vinculou a essa ideia maluca do tema, que o Bolsonaro dá continuidade, como todas as políticas econômicas, no fundo, são todos do tema lá, do programa Ponte para o Futuro, e a gente está aqui pagando preços de importação, como se o Brasil não fosse um grande exportador de petróleo. Então, quando aumenta o preço do petróleo, a população, por causa da guerra na Ucrânia, a população vai sentir isso na pele. Não deveria, mas vai sentir isso na pele. Então, vai esquentar o debate, que vai ter central, uma das questões centrais na campanha eleitoral aqui, é sobre a gente tem que se livrar dessa lógica do preço de paridade de importação, que trata os preços como o Brasil não tivesse uma capacidade, uma produção interna a custos baixíssimos, 5, 6 dólares por baril, e aí o baril está mais de $100. Então, esses são os lucros extraordinários que significam, de um lado, acionistas cheios de dinheiro e o povo sofrendo, pagando pelo gás da cozinha e os outros derivados e as consequências de tudo isso sobre a inflação, que também recai sobre o povo. Então, o povo sofre com a guerra lá na Ucrânia, que não são os oligarcas russos e ucrânios que estão sofrendo ou lutando, e nem sofrem das sanções econômicas, eles anunciam, vamos atrás dos oligarcas. Pega um jatinho aqui, eles têm um jatinho do outro lado do mundo. Não tem as praças financeiras, paraísos fiscais, o Ocidente nunca faz parte é fundamental para o funcionamento desse capitalismo neoliberal. Então, enquanto existe esse festival de paraísos fiscais,
essas sanções econômicas vão atingir sempre os pobres, nunca os ricos, os poderosos, Então, e aqui o povo vai sofrer com esses preços que não deveria, mas como esse governo insiste, e não só esse governo, essa turma liberal, porque enfim, a imprensa comercial todos vai explicar, não, tem que ser assim, porque a gente tem que seguir os preços de importação, quando vai a 100, quando vai $140, você tem que sofrer, você lá em casa, tem que pagar mais pelo gás da cozinha, porque é assim mesmo que funciona a economia, e não explica que o Brasil produz, é um produtor, exportador de petróleo, custos baixos, e isso tem, do outro lado, esses lucros absurdos, como anunciado ontem, que é distribuído, porque tem até gente que fala, não, mas esses lucros vão para o Estado, que o Estado assina. Não, é 1/3 que vai para o Estado, 2/3 desses lucros vai para privados, das quais 1/3 em Nova York, fica lá tomando cafezinho, se enriquecendo com os recursos naturais do Brasil, que são tratados como se fosse qualquer coisa. Não é qualquer. A gente está vendo na Ucrânia, a gente está vendo na discussão na Europa. Gás e petróleo ainda é uma questão estratégica, ainda deve ser tratado como questão de soberania nacional. A coletiva de imprensa da União Europeia ontem teve uma reunião de emergência e no final, os 3 presidentes, que a Europa tem uma estrutura confusa, tem o presidente da comissão, tem o presidente do conselho e tem o presidente rotativo, que é Macron, no caso, da União Europeia. Então, os 3 fizeram uma coletiva de imprensa e insistiram exatamente nesse ponto. Autonomia estratégica da energia, soberania energética, essa linguagem que a gente tem que usar aqui também, que o Brasil é uma grande potência, graças aos investimentos de pré-sal, todo que na época do governo Lula. Então, fiz essa ponte para trazer impacto disso aqui no Brasil. Pois é, professor, a gente espera mesmo que essa política seja alterada, porque não tem cabimento mesmo a gente ficar pagando Tem lucro de cabimento para acionista. quem vai ganhar esses 67 bilhões de reais agora, para eles tem muito cabimento. Ah, sim. Para nós não tem, mas para eles tem. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia para o senhor e um bom final de semana. Tá bom, ok. Obrigado a vocês e boa sorte aí. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e coordenador do Observatório de Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, Jorge Romano. E você que nos acompanha pode se inscrever em nosso canal do YouTube, ativar o sininho e receber todos os conteúdos da TVT e da Rádio Brasil Atual. Colabore conosco, seja membro dos nossos canais e fortaleça o projeto pelo catarse.me/TVT para levarmos a TVT para todo o Brasil. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.